Relator da reforma tributária reafirma a intenção de isentar dividendos. Acompanhe a reportagem da Caterina Achuti. Depois de se reunir com executivos e diretores na sede da Federação das Indústrias do Estado nesta segunda-feira, o relator da reforma tributária, deputado Celso Sabino, do PSDB, disse que pretende levar ao Congresso Nacional as sugestões que ouviu durante o encontro. Nos últimos dias, o parlamentar tem conversado com diferentes setores da economia para tentar aprimorar o texto do projeto. Segundo Sabino, a ideia é gerar milhões de novos empregos já a partir do primeiro ano de implantação do projeto, que prevê diminuir o número e o valor dos impostos. Hoje, a gente já vem incluindo aí, por exemplo, a não tributação dos lucros e dividendos distribuídos entre grupos econômicos, né? Abarcamos ali a questão entre controladas e controladoras. Estamos colocando agora também, sugestão hoje, incluir as coligadas, até determinado percentual de cotas de participação nas empresas, incluímos as coligadas. Hoje também recebemos uma importante sugestão aqui na Fiesp, que foi a questão dos lucros e dividendos distribuídos por micro e pequenas empresas a pessoas da mesma família. Então, nós já estamos levando também essa sugestão aqui da Fiesp. O deputado Celso Sabino afirmou ainda que a faixa de isenção de até R$20 mil para a tributação de dividendos deve ser mantida, mas pode ser ampliada no caso de empresas pertencentes ao mesmo grupo, coligadas ou pequenos negócios de uma mesma família. Ainda assim, empresários que estiveram no encontro demonstraram insatisfação com a possibilidade de aumento da tributação, principalmente para setores onde há maior presença de empresas enquadradas em regimes de lucro presumido e no Simples. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, diz que uma boa reforma deve simplificar a arrecadação tributária e diminuir a burocracia para despertar a competitividade entre os empresários. O que todo mundo quer? Quando você fala em reforma tributária, o que todo mundo quer? A expectativa de poder ser mais fácil, ter a vida mais fácil, poder produzir com menos burocracia, com menos amolação, com menos imposição e pagando menos, né? Qualquer reforma que você fala, o resultado vai ser você pagar mais, não agrada, né? É natural, seja aí qualquer setor. Scaff cobrou ainda uma reforma administrativa antes da tributária. Olha, a tributação no Brasil é algo digno de um sanatório, né? A ponto de empresas grandes terem um departamento específico só para cuidar de tributos, cuidar dessa questão fiscal, porque é muito detalhe e muito trabalhosa, bem como disse o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, há uma burocracia gigantesca e, olha, ser brasileiro, ser empresário no Brasil é algo que beira a loucura. Na verdade, isso é coisa para herói. E o que precisa mesmo é enxugar a máquina. O Brasil está inchado. Já houve um enxugamento neste governo atual, mas é preciso mais. O Brasil precisa desonerar a folha de pagamento para que as empresas possam crescer. Nunca uma reforma tributária vai agradar a todos. Nunca. Mas é preciso começar e o governo teve coragem, coisa que há anos, décadas se fala, e este governo teve coragem de colocar sobre a mesa, ainda que a reforma não seja a ideal. É uma reforma ainda bastante longe da ideal, Bernardo tem razão, alguns pontos importantes não são abarcados por essa reforma, como a folha salarial, diminuir a tributação da folha salarial, o ICMS também, que é um dos piores impostos, né, cobrados pelos estados. Havia uma iniciativa anterior de que esses impostos fossem todos unificados, impostos estaduais, municipais e também federais, uma primeira proposta, a PEC 45 na Câmara, também a PEC 110 do Senado, que era mais ambiciosa ainda, falava da unificação de 9 impostos, mas essas duas PECs morreram, acabaram caducando, né, para usar uma palavra de jargão político, e aí vieram essas propostas do governo federal, mas ainda também todas, é uma reforma tributária muito mal parada, né, essa, por exemplo, do imposto de renda teve que ser completamente reformulada no Congresso, porque ela ia implicar num aumento de arrecadação, isso ficou claro depois pelas contas da Receita Federal. Então, Celso Sabino, o relator, teve que mudar completamente o texto, hoje é um texto que agrada muito mais à classe empresarial e também ao mercado financeiro, ainda
pontos a corrigir, né, como ficou claro aí na reportagem, mas é um texto que agrada muito mais. O imposto de renda sobre a pessoa jurídica antes só teria uma redução de 5 pontos percentuais no primeiro texto. Agora esse texto vai mais à frente, é mais ambicioso e fala numa redução de 12,5 pontos percentuais, mas os empresários não estão satisfeitos com tendo que pagar o juros sobre dividendos, né, um imposto, melhor dizendo, sobre lucros e dividendos, que era uma coisa que até então não existia no Brasil, já havia sido extinta há muitos anos. É uma reforma que vai na direção correta, mas ainda há arestas a aparar.